Quero falar essa noite sobre casamento, sobre separação, sobre a vida sexual do casal. Se é pecado o casal fazer sexo, como algumas pessoas acreditam ainda, ou se não, o casal tem liberdade de fazer sexo, enfim. Então nós vamos falar sobre isso baseados na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 7. Nós chegamos aqui nessa noite a esse ponto, esse assunto que eu entendo que é muito importante. Por quê? Porque há algo muito, como eu posso dizer, ao mesmo tempo peculiar, que acontecia na cidade de Corinto, mas quando se traz para os dias de hoje, é algo que se tornou comum nas grandes cidades como Fortaleza e até mesmo nas cidades pequenas. Por exemplo, Paulo está escrevendo essa carta para os irmãos, advertindo a questão do desejo sexual, advertindo a questão do casamento, da pessoa solteira, porque lá na cidade de Corinto, irmãos, nós temos que entender uma coisa antes de nós entrarmos no que nós vamos ler. O apóstolo Paulo, por que Paulo escreveu esse capítulo 7? Primeiro, ele diz no verso 1: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Então o apóstolo Paulo deixa claro no versículo 1 que ele está escrevendo esse assunto para responder como resposta a perguntas que foram enviadas para ele numa carta. Os líderes da igreja de Corinto estavam ali, escreveram cartas para Paulo, perguntando a Paulo a respeito desses assuntos. Só que obviamente nós não temos a carta que os líderes escreveram, a gente tem apenas a resposta. Então claro que a gente tem coisa aqui que a gente não vai saber por que Paulo está falando isso. Por que Paulo está dizendo por exemplo, que a mulher não podia separar do marido? Por que Paulo está falando que era bom que o jovem ficasse solteiro, mas se fosse para poder ficar inflamado de desejo, era melhor que ele se casasse? Então, se Paulo está falando essas coisas, entenda, ele está respondendo perguntas. Obviamente, para cada orientação que o apóstolo traz nesse capítulo 7, cada orientação dessa é uma resposta a uma pergunta que a liderança da igreja de Corinto enviou para Paulo. Agora nós temos que entender uma coisa. Primeiro, antes da gente entrar, tá? Já entendemos que Paulo está respondendo perguntas. Os líderes da igreja de Corinto estavam preocupados com a vida matrimonial, com a vida dos solteiros, e pelo que nos mostra aqui dentro da carta dos Coríntios, parece que tinha surgido dentro da igreja, a gente vai ver tudo isso, parece que tinha surgido dentro da igreja alguém dizendo que mesmo casado, mas não podia fazer sexo, não podia fazer sexo. Outros dizendo que era pecado, que o solteiro não podia casar. Outros dizendo, enfim, essas coisas. Então nós vimos que os líderes estão preocupados. Por quê? Primeiro, porque os crentes da igreja de Corinto, todos eles vieram do mundão perdido, de uma sociedade depravada, que era a sociedade de Corinto. Nós sabemos, já falamos aqui, que a cidade de Corinto era uma cidade muito entregue à questão de prostituição, de prazer sexual. Nós vimos que havia pelo menos 2 deuses lá que eram adorados através do ato sexual, como nós já colocamos aqui em outras mensagens, a deusa Afrodite e o deus Paco. O culto que era prestado para eles era através de orgia sexual. Havia milhares de sacerdotisas prostitutas que andavam pelas ruas à noite para poder satisfazer o desejo dos homens que estavam ali. E naquele momento em que uma prostituta daquela ia para ali, exatamente, já ia para lá mesmo, para satisfazer o desejo dos homens, mas ela ia interessada em quê? Ela ia interessada em satisfazer o desejo do homem, mas ao mesmo tempo prestar um culto àquela entidade demoníaca, que era aqueles deuses da promiscuidade a qual eles serviam. Então os crentes da igreja de Corinto saíram desse contexto, irmão.
Os irmãos que estão ali convertidos viviam nessa sociedade. Jovens que andavam de noite por ali, viam naquelas prostitutas cultual, sabia que elas não cobravam para sair com eles, ia lá descarregar seus desejos sexuais, porque ele tinha o seguinte: o jovem, eu quero satisfazer meu desejo sexual, e aquela prostituta cultual, sacerdotisa, ela quer adorar o Deus dela, então vai dar certo, né? Então aí eles viviam nessa facilidade. Era mais fácil ainda do que hoje, né? Porque hoje, se for sair com uma prostituta, tem que desembolsar um certo valor, né? Mas era mais fácil ainda do que hoje. Então, o que acontece? Então, os crentes da igreja de Corinto, irmão, saíram do meio disso, saíram desse contexto, e nem todos eles estavam, né? Ainda, né? Tinham mortificado sua carne, ainda tinham poder para dominar a sua carne dos desejos sexual, tá? Então os pastores da igreja de Corinto estão preocupados com isso. Então por isso eles escrevem essa carta a Paulo, fazendo essas perguntas: o que fazer com esses jovens que estão inflamados de desejo, Paulo? O que a gente faz com eles? Que esse menino aí, que estão aí doidos para fazer sexo, estão aí, o que a gente faz? Como é que a gente orienta eles, né? Então por isso que eles escreveram essa carta. Outra coisa também importante a observar nessa capítulo, que é um capítulo difícil, né, de se estudar, mas é importante, é que ali na igreja, na cidade de Corinto, você vê que Paulo, quando ele escreve a igreja de Corinto, Paulo, ele repreende aqueles irmãos em relação à meninice deles, à criancice deles, dizendo que eles não estão preparados ainda para comer o manjar, né, o alimento sólido, que eles têm que comer aí apenas comida de criança. Paulo está dizendo que aquela igreja não está preparada, né, não tem maturidade em Cristo para compreender as coisas, mais interpretar bem aquilo que se prega, aquilo que se escreve, aquilo que se diz. Então por isso que o capítulo 7, ele é tão bem explicado, tão bem detalhado nessas questões que nós vamos, sobre casamento, sobre vida sexual, sobre o que fazer com virgem, com solteiro, enfim. Então por isso é bem detalhado, porque Paulo não queria correr o risco de escrever de uma forma mais, podemos dizer, erudita, né? E correr o risco daqueles irmãos meninos interpretar de uma forma errada e assim acabarem se condenando, né, por conta dessa interpretação errada. Então por isso que ele realmente mostra bem detalhado, bem claro cada situação. Então primeiro que nós vemos aqui no verso 2, Paulo diz que, no verso 1 ele diz que é bom que o homem não tocasse mulher. Quando você for ler esse versículo 1, né, uma semana que vem, mês que vem, ano que vem, você tem que lembrar que esse tocasse mulher, não é que o cara não pudesse, né? Paulo se refere no contexto, a gente vai dizer, se refere ao casamento, a se casar. Quando Paulo diz, bom seria que o homem não tocasse em mulher, Paulo está dizendo que seria bom que o homem não casasse. Inclusive, desse versículo 1, a igreja católica apostólica romana tira a base para pregar o celibatário dos padres, né? E proibir o padre se casar. O padre não pode se casar porque Paulo disse, né, que bom seria que o homem não tocasse mulher. Então nós temos uma base bíblica, eles usam isso, né? Mas na verdade Paulo não é contra o casamento, obviamente que não. A gente vai ver isso no decorrer da mensagem. Paulo é a favor sim do casamento. Ele apenas está dizendo que bom seria que o homem não se casasse, mas ele vai explicar por quê mais na frente também. Então, mas por causa da prostituição, no verso 2 ele já começa, né, a desenvolver. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Nós vimos no capítulo 5 um caso de prostituição dentro da igreja. Se vocês se lembram que a gente estudou, um jovem que tinha praticado o ato sexual, está vendo uma vida sexual ativa com a sua madrasta, né? E a igreja não tinha feito nada. Paulo ficou perplexo quanto aquilo, e ali viu-se realmente que os jovens da igreja estavam assim, sabe, impulsionados mesmo sexualmente, queriam, e então Paulo já está dando conselho: é bom que o homem não case, tá? Mas por causa da prostituição, né, é bom que cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Ou seja, então se para você se prostituir, é bom que você não case. Ele vai explicar lá depois que é
para que você possa ter mais tempo para se dedicar às coisas de Deus, às coisas do Senhor, você seja mais livre, né, para se dedicar às coisas de Deus, tanto o homem como a mulher. Por isso que é bom que não case. E por causa das perseguições também que estavam surgindo e que era iminente ali dentro do Império Romano e que já estavam começando ali a se manifestar. Então seria mais fácil, com certeza, fugir só do que fugir com a mulher, né? E uma reca de menino puxando pela mão. Então Paulo já está advertindo aqui que é bom que não case, certo? E por outros motivos, inclusive esse motivo da perseguição e o motivo, né, deles terem mais liberdade para fazer a obra do Senhor. Mas por causa da prostituição, ou seja, se a pessoa tem o desejo sexual vivo, queimando dentro de si, ele diz que se é para se prostituir, então é melhor que cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido, certo? O marido, verso 3, casou, optou por casar, amém, tudo bem. Agora entenda uma coisa, o que é casamento? Casamento não é só para descarregar desejo sexual, não, porque vai ter jovem que vai querer casar por isso, tá? É um dos motivos, Paulo deixa claro aqui em outras passagens que nós vamos ver. É um dos motivos que leva o jovem a casar, para que ele não possa descarregar seu desejo sexual na prostituição, tá? Mas não é só isso. Casamento não envolve só sexo. Paulo deixa claro no verso número 3 que o marido deve pagar à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. O que é que ele está dizendo aqui? Que casamento não se resume apenas em sexo, tá? Não é por causa da prostituição que você vai se casar, mas você tem que entender que casar, claro, você vai poder descarregar seu desejo sexual com a sua esposa, com o seu marido, se satisfazer, se completar sexualmente, mas casamento não se resume só nisso. Casamento implica em obrigações da parte de cada um, né? De cada um dos cônjuges. A mulher tem suas obrigações, ele diz aqui, e o marido tem suas obrigações. Inclusive, irmão, quando olhamos para a sociedade atual, a gente vê que parece que os casais esqueceram disso. Tem mulher que casa e quer continuar sendo a princesinha, filhinha de mamãe, né? Não quer fazer nada em casa, não quer arrumar a casa, não quer cuidar do marido, não quer cuidar dos filhos. Esqueceu, faltou a doutrina, faltou o ensinamento, né? Se estivesse na igreja antes de casar e tivesse ouvido a doutrina do casamento, ele ia saber que tinha uma casa para cuidar, tinha um marido para cuidar, tinha filhos para cuidar, tá? Tinha, né, os seus cuidados como mulher de Deus, que a sua conduta deveria mudar, o seu comportamento deveria mudar, né? As suas ações, as suas amizades, enfim, tudo iria mudar. E tem homem do mesmo jeito também que não entendeu ainda a responsabilidade do matrimônio, né? Acha que pode continuar saindo com os amigos, para aqui, para acolá, aquela coisa toda, né? Que bastou trazer, entregar R$100 a mulher por semana para ela comprar uma carne e uma verdura e um legume, já está bom desse jeito, e de noite fazer amor com ela. Não, meu irmão. A palavra de Deus diz que o homem deve à mulher a devida benevolência, e você não faz ideia o quanto isso aqui, meu irmão. Olha, Diácono, se não fosse preparar um sermão só, o homem paga a mulher a devida benevolência, meu irmão, isso aqui era um ano inteiro de mensagem. A devida benevolência que o homem deve à mulher, né? Deve à mulher amor, o cuidado, o zelo, o carinho, a atenção, o respeito, enfim. Então entenda isso. Optou por casar? Amém, não tem problema, tá? É bom fugir da prostituição, se não consegue se conter, foge, mas entende que há obrigações no casamento, tá? E cada um tem que cumprir com as suas devidas obrigações. Ele deixa muito claro aqui, deixa claro, tá? Hoje a gente vê casais se destruindo. Por quê? Porque o marido trabalha o dia todo e chega em casa, a mulher passou o dia inteiro no WhatsApp dormindo, ela não fez nada, não arrumou nada, enfim, está lá aquela bagunça. Não tem um homem que aguente isso, né? E tem casamento se destruindo hoje, porque o cara passou o dia trabalhando, tá? Quando chegou em casa, não deu a mínima atenção para a mulher, estou cansado, né? Tempo para sair com os amigos ele tinha, tempo para ir, chegou em casa cansado, foi bater um racha, né? Foi não sei para onde, com os amigos, não sei para onde, mas para a mulher não teve tempo. Então, casamento se destruindo por isso. Então entenda mesmo, optou por casar, tá? O marido paga a mulher devido à benevolência, procura na palavra de Deus, tá? A gente já tem estudos sobre isso,
qual é a benevolência que o marido deve à sua mulher e qual é a benevolência que a mulher deve ao seu marido, tá? Então tem lá no YouTube, lá você vai lá no nosso canal, Pastor Jadel Fernandes, né? Exortação às mulheres e exortação aos maridos, exortação às esposas e exortação aos maridos. Ele mostra direitinho ali, tá? Qual o dever de cada um que você tem que ter. No verso 4 ele diz assim: a mulher, agora ele entra para a área sexual. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que Paulo está falando agora aqui? Paulo agora no verso 4, verso 5, está falando da vida sexual do casal. Paulo está falando, tá? Que já falou das obrigações que cada um tem para com seu cônjuge, né? Além das obrigações sexuais, Paulo colocou aí, a primeira que nós colocamos no verso 3, das obrigações que o homem tem com a mulher e que a mulher tem com seu marido, tá? Agora ele fala das obrigações sexuais. Ele diz que de modo algum a mulher, depois de casar, ela tem o poder sobre o seu próprio corpo, e de modo algum o homem, depois de casar, tem um poder sobre o seu próprio corpo. Paulo está se referindo ao ato sexual, que é de responsabilidade da mulher satisfazer sexualmente o seu marido sempre que ele desejar, que é de responsabilidade do marido satisfazer sexualmente a sua esposa sempre que ela desejar. E com isso nós entendemos o quê? Que o casal precisa ter uma vida sexual ativa, que o casal precisa ter uma vida sexual regular, ativa. Por quê? Porque Paulo diz, amado, que o homem e a mulher só podem privar o outro do ato sexual se for por consentimento dos dois, se os dois concordar, e para quê? Para se aplicarem à oração. O único motivo que Paulo permite a mulher privar o marido do ato sexual e do marido privar a mulher do ato sexual é quando? Duas coisas. Primeiro, quando os dois conversam entre si e entram num acordo e combinam aquilo. Segunda coisa, e o propósito pelo qual eles estão se separando sexualmente seja para buscar a Deus. Terceira coisa, que seja por um tempo determinado e depois voltem ao ato sexual normal. Tá dando para entender, irmão? Tá simples a mensagem. Sabe que eu gosto de pregar simples para a igreja entender, tá? Então não tem aquele negócio da mulher: não, meu filho, hoje eu estou com dor de cabeça. Não, meu filho, hoje eu estou cansada. Não, meu filho, hoje eu estou estressada. Também não, tá? Porque o que o texto nos dá a entender, nós sabemos também que na lei de Moisés havia uma lei que dizia o seguinte: a mulher, quando estivesse menstruada, o período de menstruação da mulher tem um determinado período de menstruação, o homem não podia tocar nela sexualmente, o marido dela. E mesmo depois do período de menstruação acabar, mais 7 dias, o marido não podia tocar na mulher, ela estava impura. Isso era a lei de Moisés. Parece que aqui na igreja de Corinto há duas coisas que nós poderíamos achar dentro desse texto. Primeiro, parece que tinha alguns irmãos ali querendo aplicar a lei de Moisés para o casamento deles, e Paulo disse: não, você não pode aplicar. Em outras palavras, ele está dizendo isso, porque essa lei de Moisés diz que, claro, durante o período menstrual o homem não vai tocar na mulher, e depois mais 7 dias, como mandava a lei, Paulo: não, você não pode fazer isso de modo algum. Isso aí já mudou, era lei, isso era ritualístico, isso não existe mais, tá? Agora, outra coisa que poderia ser, poderia ser que algum partido dentro. Você viu que a igreja de Corinto ela tinha partidos. Primeira repreensão de Paulo, capítulo 1, 2, 3 e 4, é que aquela igreja está dividida. Criou-se ali grupinhos ali dentro da igreja,
Eu sou de fulano, sou de Beltrano, tinha partidos ali dentro. Parece que um desses partidos pregava o celibatário dentro do casamento. O que é isso? O cara está casado, mas não pode ter sexo com a esposa, porque é pecado. É pecado, a carne é imunda, não pode, nós somos santos. Parece que alguém estava pregando isso lá. E nós sabemos, e obviamente que não, tá? Deus deu sexo para o casal, tanto para reprodução como para o prazer. Logicamente, o sexo também é para o casal se alegrar, né? Você vê que Paulo dizendo, para você não ser tentado pelo diabo, né? Por causa do desejo sexual, então se une a tua esposa novamente para fazer o ato sexual. O que ele está querendo dizer com isso? Que o sexo também é para o prazer dos dois. Isso ele está falando, tá? Então, mas ele fala, amado, que entende isso, irmão, porque às vezes, amados, olha, é como eu estou dizendo, a gente vai explicando aqui e aplicando para nós. Às vezes existem casos de mulheres que privam seus maridos do ato sexual por causa disso, por causa daquilo, papapá. Então para com essa meninice, aprende a ser mulher de Deus e resolver as coisas com o teu marido numa boa, conversando, dialogando, para as coisas ficar bem, tá? Esse negócio de mulher ficar brigada com o marido uma semana, né? Sei quantos dias por causa de uma bobagem, não, resolve essa coisa, conversa, resolve no diálogo e lembra da palavra de Deus, mulher. Olha, meu marido vai ser tentado pelo diabo se eu não der o sexo para ele, se eu não satisfazer ele. Então eu vou resolver logo essa situação, vamos conversar, tá? Enfim, e resolve, porque senão você vai estar empurrando teu marido, certo? Para o pecado do adultério. Da mesma forma, o marido. Então, entendeu? Se vai se separar sexualmente, que seja por um tempo curto, combinado os dois. Já pensou, o marido chega de noite, beijando a mulher, cheira na mulher, né? Atrás do relacionamento, não, meu filho, eu estou jejuando, é 15 dias, viu, amor? Aí é 15 dias, eu não concordo com isso, não, mas é Deus, é com Deus aqui, é com Deus, não pode, o que é isso? Você não combinou com ele? Você não poderia passar um período, marcar 15 dias de um jejum, sem combinar com o teu marido, e 15 dias, meu irmão? Eu digo, meu irmão, no período do jejum, você tem que se abster, claro, de tudo, né? Dos entretenimentos, das diversões. Não é só de se abster de pão, se abster do ato sexual, mas não por muito tempo. Se você fez um jejum de 15 dias, de um mês, de 40 dias, sei lá de quanto tempo aí, né? De quanto tempo você fez o jejum? Então lembra disso, mesmo no período desse jejum, se por acaso a carne começar a desejar o sexo, faça. Com a sua esposa, com o seu marido, faça. Tá, mesmo no período de jejum, você não vai estar quebrando o jejum de modo algum, porque você não se deixe privar para não ser tentado pelo diabo, entendeu? Mas tem que ser combinado pelos dois, e por curto período de tempo, e depois devem se voltar novamente a uma vida sexual regular, né, e ativa, tá? De modo que, pelo que eu entendo aqui no verso 4, nós entendemos aqui que o homem não tem poder sobre o seu corpo, nem a mulher tem poder sobre o seu corpo, mas quem tem é o marido. Ele está falando que o ato sexual é para um pensar em satisfazer o outro, né? Não é buscar apenas a satisfação própria, mas é para cada um satisfazer ao seu cônjuge. No verso de número 6, ele diz o seguinte: digo porém isto como que por permissão e não por mandamento, né? Porque queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira, outro de outra. Sobre essas coisas. Eu estou dizendo isso aqui, olha, eu estou dando uma opinião. Estou dando uma opinião, não é um mandamento, é uma opinião, é uma orientação de sabedoria. Você está entendendo? Olha, quando for separar da sua mulher na relação sexual, combina, conversa logo, não por muito tempo, tá? Enfim, satisfaz ela, satisfaz ele. Eu estou dando a minha opinião, Paulo está dizendo. Tá? Não é um mandamento, é uma opinião sábia de um homem. Agora entenda uma coisa: a opinião de Paulo leva em conta o quê? Paulo era um apóstolo e Paulo tinha a inspiração do Espírito Santo para escrever a carta. Então obviamente que aqui mesmo sendo a opinião de Paulo, mas na verdade é uma direção, né, do Espírito Santo na sabedoria de Deus, tá? Então ele diz que queria que todos os homens fossem como ele, né? Ou seja, sem mulher. Agora, existe aí alguns problemas, porque algumas pessoas dizem que Paulo nunca casou, certo? Mas mais provavelmente não foi isso, tá? Mais provavelmente não foi que Paulo nunca casou. Mais provável é que Paulo, quando se converteu ao cristianismo, ele foi desprezado pela sua esposa. Por quê?
Porque segundo alguns historiadores isso era uma prática comum, tá? Quando a mulher se convertia e o marido não queria, o marido repudiava a mulher. Agora, se é cristã, repudiava ela. Quando o homem se convertia e a mulher não queria, também, em alguns casos também, a mulher também deixava o marido, tá? E alguns historiadores acreditam que foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, e nem por isso ele se privou do chamado de Deus na vida dele. Você está entendendo? Porque tem gente que acha o seguinte: se a minha mulher me deixar, eu não posso mais fazer a obra de Deus. É claro que pode, é lógico que você pode. Você não pode fazer se você casar com outra. Aí você não vai poder exercer o ministério eclesiástico, tá? Casar com outro não, mas se a mulher abandonou, o marido abandonou, irmão, isso era comum na igreja primitiva. Frequentemente homens eram abandonados por suas mulheres e mulheres abandonavam por seu marido. Inclusive, uma das possibilidades da questão de Paulo é essa, tá? É essa a questão. Pelo contrário, isso mostra o quê? Mostra a firmeza, mostra a fé. Um homem que teve a fé para ficar, não casar com mais ninguém. Um homem que teve a fé, né, para poder mesmo assim ser fiel a Deus, se dedicar ao ministério. Isso dá um grande exemplo, né? Nisso. Claro que deve-se lutar sempre pelo casamento, né? Mas alguns não conseguem, infelizmente. Então ele diz que seria bom que cada um ficasse como ele, ou seja, sem mulher, né? Mas cada um tem o seu dom, um de uma maneira, outro de outra. Então Paulo entende o seguinte: Paulo, pela graça de Deus abundante na vida daquele homem, ele não tinha um fogo sexual aceso dentro dele, né? E ele reconhece que isso aqui, que é um dom de Deus. Cada um tem o seu dom. Ele reconhece que, ele não está dizendo que isso aqui é pela força dele, pelo esforço dele, não. Ele está reconhecendo que isso é um dom de Deus, né? Então, se Deus deu ele esse dom de conseguir ficar sem mulher, não se inflamar de desejo, amém, né? Mas ele diz que nem todos têm esse dom. Tem um homem que realmente tem que ter a sua esposa ao seu lado, certo? Então, ainda que tratando aqui de casais, né? Depois a gente vai tratar da questão dos solteiros. No versículo 10 agora, até o versículo 16, diz assim, lê primeiro o verso 10, também no versículo. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. Há uma coisa muito interessante, irmão, que eu vejo nessa questão marido e mulher, né? Esposa, marido, é que a mesma coisa que Paulo fala para a mulher, ele fala para o marido, tá? As mesmas responsabilidades no quesito moral, tá? No quesito temor a Deus, obediência a Deus, que Paulo dá para a mulher, ele também dá para o homem. Claro que a gente sabe que no sentido, como se dizer, social, é diferente, né? A mulher cuida de casa, o marido já faz outras coisas. Enfim, é bem diferente no quesito social, relação mulher e homem. Mas no quesito moral, Paulo vem dizendo: a mulher deve o marido deve a mulher, né? O homem não pode privar a mulher do sexo, a mulher também não pode privar o marido do sexo. Então ele vem colocando os dois as mesmas responsabilidades. E aqui no verso 10, ele diz aqui: os casados mando não eu, mas é o Senhor. Podem que isso foi o próprio Jesus quem disse isso, que a mulher não se aparte do marido. Agora entende aqui, isso aqui ele não está falando do divórcio, ele está falando aí de uma separação, né? Não está falando da questão do divórcio em si, né? O divórcio e tal, aquela coisa, não. Ele está falando de uma separação, tá? Uma separação, vamos assim dizer, informal, né? Sem documento. Ele diz: os casados mandam eu ao Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então quer dizer, nós estamos aqui ainda falando da questão dos casados, a gente vai já entrar na questão dos solteiros. Então entende uma coisa: se optou por casar, entende, já está entendendo, né? Optou por casar, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar do lar, como em outras cartas Paulo fala sobre isso, que a gente não vai entrar nisso aqui hoje, né? Mas nós temos outras mensagens aí que falam sobre isso, os irmãos vão ver na internet. Mas enfim, então aí ele está dizendo que optou por casar, casa. Agora entende, tem todas as obrigações. Agora, depois de casar, a mulher não separe do marido, tá? E do mesmo jeito ele diz: também o marido não deixa a mulher. Do mesmo jeito, o marido também não separa da mulher, tá? Ele está dando essa ordem. Ele diz que essa ordem vem de quem? Digo não eu, mas o Senhor. Ele disse aqui: essa ordem vem do Senhor.
Mulher casou, não deixe seu marido, não se aparte do seu marido, não divorcie, não separa do marido. O homem casou, não separa, não divorcia, não se aparta da mulher, continua casado. Porém, no verso 11, se porém se apartar, que fique sem casar ou que volte para o seu marido. Então o que ele está abrindo aqui, irmãos? Uma brecha para uma separação. Você vê que ele está dizendo, né? Então não separa, mas se separar, fica sem casar. O que quer dizer com isso, irmão? Que obviamente, amados, nós cremos e pregamos, esse ministério prega, que o casamento, em hipótese alguma, ele pode ser dissolvido, tá? Ah, eu casei, mas não gostei. Não, fica casado, né? Ah, mas o marido repudiou, continua casado, não tem direito de casar com outro, tá? Isso a gente já tem tudo explicado já em outras mensagens, certo? Então não pode, em hipótese alguma, o divórcio, um novo casamento é permitido, a não ser em caso de viuvez. O único caso que a Bíblia permite um novo casamento é no caso de viuvez. Não existe esse negócio, né? Que é isso, que aquilo, brigava muito, papapá. Não existe isso, né? Não existe. Ah, porque eu casei no tempo da ignorância, não conhecia Deus. Não existe nada. Casamento, é para o gênero humano e acabou. Deus não deu o casamento, não foi para os crentes, foi para todo o gênero humano, todo ser humano, tá? Então nós sabemos disso, que Deus não aceita um novo casamento, certo? Que Deus odeia o divórcio. Só que aqui no verso 11, ele abre uma brecha aqui para uma possível permissão para separação, porém, para continuar sem casar, tá? Mas e por que ele abre uma brecha aqui para uma possível separação? Por que ele abre essa brecha, tá? Obviamente, né, o apóstolo Paulo, na sua sabedoria, conhecendo bem o homem, né, e a cultura dos homens, enfim, a personalidade do homem, o gênio do homem, Paulo sabia que muitas mulheres apanhavam dentro de casa. Paulo sabia que homens colocavam em risco a vida de suas esposas, dos seus filhos, que famílias às vezes por causa do marido é colocada em risco de vida, ou por causa da mulher, pessoas que maltratam, que briga, que bate, que espanca, que ameaça. Então Paulo permitiu aqui uma possível separação, tá? Alguém vem dizer: pastor, mas eu vou separar desse marido, pastor. Minha irmã, não separe não, lute pelo seu casamento. Pastor, mas ninguém é obrigado a apanhar, ficar apanhando, levando murro, sendo humilhada, sendo espancada. Não, e tudo bem, se a situação é essa, a Bíblia está dizendo, tá, que há uma possibilidade de você separar, se você quiser. Mas ele está dizendo que você, se for separar, lembra que você tem que ficar sem ninguém. E se quiser cônjuge, ele diz o que? Volta para o teu marido. É isso que ele fala. Que fique sem casar, tá? Ou que volte para o seu marido, ou então para a sua esposa. 1 Coríntios 7, verso 11. Esse é o conselho, tá? Então a mulher já apanhou tanto, o marido está colocando a vida dos filhos dentro de casa em risco, em perigo. A mulher resolveu separar. A Bíblia está dizendo que tudo bem, não era para ter separado, mas nessa situação tudo bem. Agora não pode casar com ninguém, fica sem ninguém. Não vou dizer solteira, porque o marido dela está vivo, né? Mas fica só. Ou então volta para o teu cônjuge, tá? E do mesmo jeito, a mesma regra serve para os homens também. O homem não deixa a mulher, mas por acaso deixar, por algum motivo, tá? Por algum motivo, você vê que a Bíblia dá uma oportunidade de uma separação, não de um divórcio, não de um novo casamento, mas de uma separação. Não dá certo, não dá certo. A Bíblia está dando uma oportunidade. Então a mulher se cuida, tá? Se cuida aí, mulheres, porque não tem homem que aguente mulher rixosa, mulher briguenta, mulher confuseira, tá? Mulher que preguiçosa, que não, homem que aguente isso. Para o homem que aguenta isso, pode se ajoelhar diante dele e fazer uma reza para ele, que ele é um santo, viu? E do mesmo jeito se cuida os varão, tá? Porque mulher, a sua esposa não tem isso aí, né? Essa mensagem está rodando aí pelo Brasil e pelo mundo.
Se cuida, meu camarada, você que gosta de bater na mulher, espancar a mulher, humilhar a mulher, a Bíblia está dizendo que ela não tem obrigação de ficar com você, não. A Bíblia está dizendo que ela, se ela quiser se porém se apartar, que fique sem casar. A Bíblia está dando uma oportunidade dela para separar de você, mesmo que ela não possa casar com ninguém. Os irmãos aqui sabem o quanto a gente é radical nessa doutrina do casamento, né? Os irmãos sabem disso. A gente é radical, a gente o divórcio, o novo casamento, ele é inaceitável em qualquer circunstância, a não ser, né? Não vem aquele negócio, mas é o tempo da ignorância. Não tem nada disso. Aí é tudo heresia, coisa. Está lá a pregação. Vá lá no YouTube. Você já ouviu essa pregação do casamento que eu preguei? Vá lá no YouTube, bote lá, pastor Radel Fernandes, né? Divórcio, novo casamento. Aliás, entra no nosso canal e lá tem uma playlist só sobre casamento. Se eu não me engano, tem uns 17 vídeos sobre isso. Uma playlist lá, uns 17 vídeos sobre casamento. Lá você vai ouvir tudo que a Bíblia fala sobre divórcio, novo casamento, o que é repúdio, o que é divórcio, o que é um segundo casamento, se é permitido, se não é, o que é aquele negócio lá de adultério, de porneia, de mocheia. Você vai ver tudo isso lá, tá? Você vai ver tudo isso aí lá. Então vai lá ver essa playlist, tira essa semana para você ver isso aí, tá bom? Em nome de Jesus. Então, mas se cuida, tá? Porque a Bíblia está falando isso aqui. Agora, entende isso, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher, né? Aí no verso de número 11, 12, né? 13. Se alguma mulher, não, 12. Mas se aos outros digo eu, não o Senhor. Agora isso é interessante. Primeiro, para os casados, Paulo diz, só quem está dizendo isso aqui é Deus, não é eu não, é o Senhor que está dizendo, porque Jesus tinha dito para os apóstolos. Agora Paulo já diz aqui no verso 12: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Ou seja, o que quer dizer com isso? Olha, o que eu vou dizer agora, eu não tenho nenhum argumento de Jesus para poder apresentar para vocês, tá? Mas eu vou dizer porque eu tenho o Espírito Santo, eu sou um apóstolo e eu tenho a inspiração de Deus para doutrinar a igreja. Então eu vou dizer, então na verdade é o Espírito de Deus que está falando, né? Se não fosse, não estaria aqui no campo. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra maneira, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. A gente lê já o verso 15 e 16. O que ele está dizendo aqui? Se a mulher, entenda bem, irmãos, a igreja ensinava e continua ensinando que não é certo, não é correto, tá? Um crente, um homem crente casar com uma mulher descrente. Isso não é correto aos olhos de Deus. Paulo chama isso de jugo desigual, tá? Luz e trevas, não dá certo, não dá certo. No namoro pode até ser bom, né? Namoro é bom, né? Aquela coisa mil maravilha. Quando casa, não se iluda não que a coisa muda, tá? Então assim, não dá certo o irmão casar com a mulher que não é crente, e não dá certo a irmã casar com um camarada que não é crente, tá? Esse caso que Paulo coloca aqui, certo? De um possível casamento misto dentro da igreja, seria que caso? De uma pessoa já casada se converter já casada, entendeu? Vamos dizer, a Josiane e o Fábio eram incrédulos, né? Quando estavam no mundo, casaram no mundo ainda. Só que quando casaram, a Josiane se converteu, é crente, e o Fábio não. Aí sim, claro, né? Que aí era permitido um casamento misto, né? Claro, não era proibido, mas a igreja pregava contra. A igreja prega contra. Se puder proibir de fato, a gente proíbe um irmão solteiro casar com uma mulher que não é crente, né? Só que a gente não vai proibir, né? Mas a gente orienta isso veementemente: não case com uma mulher que não seja crente, não case com um homem que não seja crente. Então esse caso de casamento misto, Paulo está falando nesse caso aí que surgiu dentro da igreja. A igreja estava nascendo em Corinto, a igreja tinha nascido em Corinto, né? O evangelho chegou lá, as pessoas foram se convertendo, e obviamente se converteu gente casada.
Só que às vezes se converte o marido, a mulher não se converte a mulher, o marido não se converte. Então é nesses casos aí. Aí agora se converteu, era dois casados, a mulher se converteu, agora a mulher é crente, tem um marido incrédulo. Ou então o marido se converteu, o marido é crente, tem uma mulher incrédula. Aí nesse caso, se o marido descrente, tá? Mesmo assim, porque assim, irmão, como eu já falei, por que Paulo fala isso? Se o marido descrente quer consente em habitar com você, não separa dele, não deixa, não separa, né? Fica com ele, né? Se a mulher descrente quer separar do marido, não deixa ele não, fica com ele. Por que Paulo fala isso? Porque estava acontecendo lá em Jerusalém isso, né? Que os homens estavam perdendo suas mulheres, porque agora o homem era crente, a mulher não queria mais ele. A mulher era crente, o marido não queria mais ela. Aí Paulo está dizendo o quê? Então se você se converteu e tem um marido incrédulo, descrente, e ele quer ficar com você, fique com ele, não separa dele. Se você se converteu e tem uma mulher crente, descrente aliás, incrédula, mas ela quer ficar com você e continuar casada, deixa, fica com ela, não separa, tá? Então Paulo deu essa orientação. Por quê? Porque alguém se converteu, pastor, é julgo desigual. Não, mas peraí, né? É julgo desigual, pastor, tem que separar e casar com o homem de Deus. Tem igreja pregando isso, irmão. Eu recebi um e-mail de uma pessoa essa noite, e essa noite a pessoa falava comigo: pastor, meu marido me deixou, meu marido, né, tá aí, tá com as mulheres por aí, e tal, nas redes sociais, pastor, eu estou pensando em divorciar. E eu fui procurar um pastor até conhecido, tal. Ele me disse: minha irmã, deixa esse marido, esse homem não é seu não, Deus vai mandar o seu marido, Deus tem um homem para cada mulher, mulher para cada homem, o seu marido vai vir, Deus vai mandar. Eu digo: minha irmã, que é isso? Esse pastor está doido, esse pastor está equivocado. Ela se converteu agora. Aí eu disse: muito bonito, irmão Jacques, muito bonito, né? O Jacques e a Cleide são dois incrédulos, né? Vamos dizer, dois incrédulos. Aí agora a Cleide se converte. Aí a Cleide: não, eu quero um varão de Deus. Aí o Jacques deixa ela, vai lá para o mundo. Aí a Cleide vai casar com o irmão da igreja? Que isso, meu irmão? E se o irmão que ela casar desviar também? E o Jacques foi embora descrente, lá se ele se converte. Você está entendendo a bagunça que esses caras fazem, irmão? Distorcendo a Bíblia. Eles criam uma bagunça tão grande, irmão, que para consertar esse negócio é complicado. Ou o pastor vai dizer para a irmã: minha irmã, esse não é o seu marido não, para você não, né? Deixa ele mesmo, arrume outro. Olha lá, Deus vai mandar seu marido. Que é isso, pelo amor de Deus? Paulo está dizendo, minha irmã, se o marido, né, incrédulo, quer ficar com você, fica com ele, dá essa oportunidade para ele. E se a mulher incrédula quer ficar com você, fica com ela, dá essa oportunidade para ela. Agora, claro, como ele disse aqui pouco antes, né? Se estiver colocando a vida em risco, ameaça, tal, essas coisas, ele permite separar, né? Mas se não está, aguenta, suporta, tolera, luta. É bebida, é fumo, mas aguenta, suporta, tolera, né? Luta pelo casamento. Agora, no verso 13, no verso 14: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. O que Paulo diz? Paulo fala, irmão, que dentro de um casamento misto, onde o marido é crente e a mulher não, ou vice-versa, né? Um casamento misto, você já entendeu, crente com descrente. Dentro de um casamento misto, a influência do crente é tão forte, né, que acaba, de um certo ponto, santificando o seu marido, ou santificando a sua esposa. No sentido de quê? No sentido de que, quando aquele casamento, embora sendo misto, tá? Embora sendo um casamento misto entre um crente e um descrente, mas quando aquele casamento tem harmonia, quando aquele casamento tem amizade, tem o companheirismo, mesmo sendo um crente e outro descrente, tá? A parte crente acaba santificando a outra. Por quê? Porque um quer ir para o mundo, o outro não, vamos não. Aí ele não vai, né? Ele acaba separando ali, santificando aquela pessoa nesse sentido, deixando ela ali separada, né? Consegue até levar para o culto, consegue levar para a igreja, consegue até receber os irmãos em casa, né? Orar com eles, enfim. Então ele fala isso, que nesse caso a influência do crente, o cônjuge crente é tão forte que acaba até santificando o cônjuge que não é convertido, santificando nesse sentido, você entendeu, né? De acabar
né, separando ele do mundo, de uma certa maneira, porque agora o cara não vai mais para o forró, não vai mais para as festas, não vai mais para os bares. Por quê? Porque ele gostava de ir com a esposa agora é crente, eles são amigo, companheiro, então ele não vai mais. Então dessa forma ele está santificando o seu cônjuge que não é crente. Claro que existe também outros raciocínios, né, em relação a isso, mas esse é bem coerente. E ele diz, mas, verso 15: se o descrente se apartar, que se aparte, porque nesse caso o irmão ou a irmã não estão sujeitos à escravidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Alguns teólogos assembleianos, da Assembleia de Deus, tá? Na Bíblia de estudo pentecostal, eu tenho uma lá em casa, tá? Eu gosto de ter Bíblias de estudo, eu tenho uma lá em casa, tanto para estudar e ver alguma coisa boa, como também para ver, né, equívocos teológicos e heresias também. E um dos graves erros de uns teólogos assembleianos que comentaram a Bíblia pentecostal, tá? Publicada pela CPAD, né? Pela CPAD, cometem graves erros nessa questão de casamento. Eles interpretam isso aqui: se o descrente quiser se apartar, que se aparte, né, o irmão ou a irmã não está sujeito à escravidão, ou seja, pode casar de novo. Eles interpretam dessa maneira, tá? O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo aqui que pode casar de novo, irmão? Não, o texto está dizendo que não está escravo, né? O irmão está livre, tá? Mas livre de quê? Livre de estar vendo com um incrédulo, livre de não precisa se preocupar em lutar por aquele casamento, não precisa ficar preocupado, meu marido me deixou, eu tenho que lutar para ele voltar, não precisa estar preocupado com isso, tá? Paulo está dizendo, não se preocupe com isso, você não é escravo. Seu marido incrédulo foi embora, deixa ele embora. Se a sua mulher descrente foi embora, deixa ela ir embora. Você não precisa se preocupar em lutar para isso. Você não precisa ficar com a sua mente pesada, a sua consciência pesada, tá? Você não é escravo disso. Ele foi embora, deixa lá. Então Paulo não está dizendo para casar de novo. Ele apenas está dizendo que você não é escravo mais daquele relacionamento, certo? Não é escravo daquele relacionamento. Então é um equívoco dizer que aqui o texto está mandando casar de novo. Eu fico triste com isso, irmão. Como por banalidade, né? Aí o cara casou 3 vezes, por quê? Porque todas as 3 vezes o cônjuge foi embora. Aí toda a vida ele vai estar livre para casar de novo, de acordo com a visão desses comentaristas, né? Da Bíblia de estudo pentecostal, tá? Então ele está falando na questão da escravidão nesse sentido aí que eu coloquei para vocês. Deus nos chamou para a paz. Verso 16: porque de onde sabe a mulher salvará teu marido? Ou de onde sabe o marido se salvará tua mulher? Ou seja, você não é escravo dele. Se ele quer ir embora, o que é que você pode fazer? Deixa ele ir embora. Você não tem que ficar carregando esse fardo, essa preocupação porque o marido foi embora, você está em pecado. Você não está em pecado, ele está dizendo. Não deixe esse sentimento te escravizar, tá? Como é que você sabe se vai ganhar teu marido descrente? Ele está perguntando aqui. E como é que você sabe se vai ganhar tua mulher incrédula? Se ela foi embora, deixa. Pronto. O marido, você vai salvar sua mulher. Não tem como ter certeza disso. E no verso aí 39, ainda falando de casais, né? E o verso 40, ele diz: a mulher está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Olha aqui, tá vendo? Mas mesmo separado, mas o marido está vivo. Então como é que Paulo aqui no verso 16 já está dizendo, verso 16 já está dizendo que a mulher, né, agora está livre para casar com outro se o marido foi embora? Que negócio doido é esse? Que interpretação maluca é essa, né? Quer dizer, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. O que Paulo está dizendo? Paulo já disse aqui: mulher, não deixa o marido, se deixar que fica sem casar. Se tem um marido descrente, ele quer morar contigo, fica com ele. Mas se ele quer ir embora, deixa ele ir embora. Você não está escravo desse relacionamento. Porém, você está ligado a esse casamento enquanto ele estiver vivo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mesmo ele tendo ido embora, né? Mesmo ele tendo ido embora, mas ele está vivo. Então a mulher está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. Foi embora, mas é seu marido. Separou, mas é seu marido. Lhe trocou por outra, mas é seu marido. Está vivo, não é o que o texto está dizendo? A mulher está ligada pela lei
todo o tempo em que o marido não pediu divórcio? A mulher está ligada pela lei todo o tempo em que o homem não foi embora? A mulher está ligada pela lei ao seu marido todo o tempo em que ele não lhe repudiar? Não. A mulher está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Não é quando ele pedir divórcio. Pode pedir divórcio, continua casado. Pode pedir divórcio, vai lá, o cartório assinou, doutor, divórcio. Isso não vale diante de Deus. Aquele papel ali não é válido. Aquilo é um lixo, uma porcaria. Papel de divórcio é lixo, é porcaria. Pode jogar fora, no lixo. Pode jogar no lixo mais podre tiver. Isso não vale nada diante de Deus. Não vale diante de Deus. A Bíblia está dizendo, irmãos, que casamento é vitalício. Eu só posso substituir a minha esposa por outra mulher no dia que ela morrer. Minha esposa só pode me substituir por outro marido quando eu morrer. Enquanto ela estiver viva, seja onde for, pode ter ido embora, pode ter casado com outro, mas está ligada a mim, porque eu sou marido dela. É isso que o texto está falando. Agora sabe qual é o problema? Vou lhe dizer. As interpretações hoje que muitos pastores fazem é para agradar o povo. É na carne, é carnal mesmo, pura, carnal pura, para não perder dizimista. Por quê? Grande parte das pessoas classe média alta já estão no segundo, terceiro casamento e são os maiores dizimistas da igreja. Se pregar isso para eles, o cara vai embora, deixa de dar dízimo, deixa de dar oferta, deixa de contribuir. Aí eu lhe pergunto, é melhor perder a contribuição que o cara dá, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, meu irmão, ou encaminhar aquela pobre criatura para o inferno? Meu irmão, uma igreja séria tem que estar disposta a perder as maiores ofertas que seja, para zelar pela verdade. A igreja séria tem que estar disposta a isso. O que nós temos visto é que a igreja tornou-se um lugar para agradar a vaidade dos homens. Não, eu gosto daquela igreja ali porque eu estou no terceiro casamento, aquele pastor não prega sobre o segundo casamento. Não, eu vou para aquela igreja ali porque eu já me casei 2 vezes, aquele pastor não prega, por isso que eu vou para lá. Aquele outro eu não gosto não, porque ele prega sobre o segundo casamento, ele sempre fala, eu não gosto. Mas entenda, por que eu prego sempre sobre o segundo casamento, não aceitar divórcio? É para humilhar quem está na situação? Não. Tem vários irmãos aqui nessa situação e são pessoas amadas e queridas, que amam a gente, que a gente ama elas, que já estão conosco aqui há vários anos. Estão por quê? Porque são crentes verdadeiros, porque compreendem isso, tá? Estão no segundo casamento, não quer dizer que o cara é endemoniado, que o cara era não sei o que, não. Caiu nessa, não conhecia, não entendia, acabou vacilando nesse sentido, né? E enfim, então, e a gente não vai discriminar essas pessoas por causa disso. Mas por que a gente prega contra o segundo casamento, o divórcio? Para proteger os outros casamentos que ainda estão de pé, né? Para segurar e sustentar os outros casamentos que ainda estão. Eu como homem, deixa eu dizer para você, está gravado isso aqui, vai para a internet, todo mundo. É para você da internet ouvir mesmo, né? Porque eu sou um homem fraco igual vocês, tá? Eu como homem natural, se eu fosse dar uma opinião, vamos dizer aqui, pastor Zezinho não está no segundo casamento, mas se ele tivesse, pastor Zezinho diga assim, pastor Jadel, rapaz, eu vou deixar no Daci, né? Daci, eu lutaria, se eles, um casal que vive bem, um casal que se ama, que cuida um do outro, meu irmão, eu como um homem natural, falho imperfeito, eu ia ficar triste com essa notícia. Eu era capaz até de dizer, pastor Zezinho, não faça isso não deixe sua mulher não, mas é a doutrina. Estou dizendo, eu como um homem fraco, igual qualquer outro, a minha opinião seria essa, tá? Mas biblicamente, doutrinariamente, certo? Deus não aceita o segundo casamento, o divórcio. E está explicando aqui. E ele diz que a mulher casada, lê comigo o verso 39, irmão. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mulher casada. Mulher casou, uniu-se maritalmente, consumou o casamento, pronto. Só pode casar de novo quando? Depois que o marido morrer. Olha lá em Romanos, volta aí só um pouquinho, Romanos 7. Eu não queria nem sair de Atos não, queria só ficar em Atos, mas esse texto aqui pede Romanos 7.
Romanos 7, verso 2: porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido, será chamada de adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Entendeu o que o texto disse? Claro, muito claro. A mulher, tendo seu marido vivo e casar com outro, será chamada de adúltera. Do mesmo jeito, claro, o marido, tendo sua esposa viva e casar com outra, será chamado de adúltero. Ele disse isso. Mas ele disse casar por quê? Porque obviamente houve uma separação. Casar por quê? Porque obviamente houve um divórcio. Eles estão separados. Mas ele vai casar de novo. Mas não pode, ele está dizendo não pode. Por quê? Porque o cônjuge está vivo. E se casar de novo, vai ser chamado de adúltero. Aí voltando para concluir, 1 Coríntios 7: mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aqui mais uma vez ele prova o que? Um casamento sem mistura de pessoas da mesma fé, do mesmo crédulo, tá? Então agora você já é crente, o marido morreu, aí tu vai casar com um cara divorciado? Tu vai casar com um cara separado? Tu vai entrar nessa? Não, meu irmão, tu é viúvo, tua mulher morreu, tua marido morreu, tu tem liberdade para casar com uma pessoa que nunca casou. Está livre para organizar a tua vida. E o conselho que ele dá é o quê? Mas tem que ser um crente, tem que ser uma crente, para não fazer um julgo desigual. Então agora já vai com cuidado. Então vai com cuidado. Ficou viúvo, né? Ou nunca casou, está solteiro, pretende casar, casa com crente. Ficou viúvo, casa com crente. Procura uma mulher de Deus, um homem de Deus. Tem calma, tem paciência, tá? Lá o judaísmo também não aceitava, né? Casamento misto. Não aceitava não. Inclusive ainda hoje existe assim meio que uma confusão entre crente judeu e crente gentil. O crente judeu não quer que a mulher dele case com uma crente gentil. Aliás, a filha dele casa com um crente gentil. Eles acham que é errado, mesmo, mas não é, lógico que não é. É a mesma fé. É judeu, é gentil, tanto faz, mas é a mesma fé, então não é errado, né? Verso 40, agora ele dá um conselho para a viúva no verso 40. Será porém mais bem-aventurada se ficar segundo o meu parecer, ou seja, solteira, sem casar, e também eu cuido que tem o Espírito de Cristo. Ou seja, no final Paulo diz claramente que todas as opiniões que ele deu foi pela revelação do Espírito Santo. Mas o conselho para a viúva é isso que ele dá. Pode casar a viúva? Pode. Com quem? Com crente, solteiro ou viúvo também, tá? Mas o melhor seria mesmo, o conselho de Paulo, pelo Espírito Santo, é que permaneça viúva. Permaneça viúva. Isso pela direção do Espírito Santo, é um conselho. Então, amados, nós, como eu falei, né, eu vou concluir. A gente não se aprofundou aqui, certo, na questão de divórcio, novo casamento, essas coisas, porque a gente já pregou bastante isso, já tem várias mensagens sobre isso. Claro que a gente vai pregar de novo posteriormente, lógico, né? Lógico. Mas eu queria trazer aqui, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Queria trazer aqui esses conselhos aqui que Paulo dá, né? Essa questão aqui. Aí ficou faltando a parte do solteiro, só que hoje não dá tempo, né? Então a gente vai dividir em duas pregações, tá? Aí sexta-feira que vem a gente vai entrar na questão do solteiro. É solteiro? Pode casar? Não pode? Se o pai proibir de casar, está certo? Está errado? O pai pode escolher se ela pode casar ou não pode, enfim. O cara tá para casar, está gostando, mas ele
pode voltar atrás, retroceder e não casar para poder ficar servindo a Deus, ou não, ele tem que casar. Enfim, nós vamos ver essas questões aí, tá? Na semana que vem. Mas para concluir hoje, resumo, tá? É bom que o homem fique solteiro, mas se não pode, por causa da prostituição, aliás, é melhor que cada um tenha a sua mulher, cada um tenha o seu marido. Mas entender, casamento não é apenas obrigações sexuais, também. Você vê que o sexo dentro do casamento é um mandamento, é uma obrigação. Paulo coloca aqui como obrigação o sexo, mas fala também coisas além disso, coisas além disso, tá? O trabalho que a mulher tem que ter no seu lar, na sua casa com o seu marido, o trabalho que o marido tem que ter para com a sua esposa no seu lar, na sua casa. Ele fala também, resumindo, né, que não pode se distanciar um ao outro sexualmente. O marido tem que estar sempre disposto a satisfazer a mulher satisfazer o marido. Portanto, no ato sexual, deseje dar prazer para sua esposa, deseje dar prazer para o seu marido, e assim os dois vão se completar, vão ter o prazer que precisam, para não ficar sendo tentado lá fora. Quando vier a tentação, vai conseguir resistir, né? Porque você é bem suprido em casa pelo seu cônjuge. E os outros conselhos que ele deu é que a mulher não deve se apartar do marido, mas em algumas ocasiões, né? Algumas ocasiões ele diz se apartar, que fique sem casar. Então ele, em alguma ocasião, ele até aceita uma separação. Ele não obriga a mulher a voltar, volte. Não, se separar, for o motivo, né? Houve motivo, peia, violência, agressão, está colocando a família em risco, tal, mas, então tudo bem, mas fica sem casar. Fica sem casar. E a mulher não deixa o marido também não deixa a mulher. Mas se tem um marido descrente, se converteu, o marido já era incrédulo. Aliás, se os dois eram incrédulos, se converteu a mulher, o marido continuou incrédulo, e ele quer morar contigo, fica com ele, tranquilo, a igreja não vai te expulsar por causa disso. A igreja não vai te rejeitar por causa disso, não vai te humilhar por causa disso, ou te discriminar por causa disso. Pode ficar com seu marido, lógico, ele quer morar com você, o descrente, amém, fique com ele, aceite ele. Se não precisa, porque algum pode pensar, não, mas e agora? Eu me converti, o meu marido é incrédulo, pastor, e agora o que é que eu faço? Não, tudo bem, irmão. O marido quer ir embora, não, fica com ele, cuida dele, cuida da tua casa, do teu lar. Você vai santificar teu marido, você vai santificar sua esposa. Seus filhos são santos, porque você é santa, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Agora, se o incrédulo quiser ir embora, deixa ele ir. Você não é escravo, você não está sujeito à escravidão, ou seja, você não está sujeito a ficar escrava desse camarada, né? Que fica aí te humilhando, que não aceita a tua fé. Se ele quer ir embora, deixa ele ir. Agora, obviamente, você não pode casar com outro, porque se você casar com outro, tá? Você está ligada pela lei, todo tempo seu marido vive. Mas você só pode casar com outro se o seu marido falecer. E se falecer, casa com crente. Mas o bom mesmo seria que você ficasse solteiro, viúva, né? Amém. Então foi o resumo de tudo que nós vimos aqui, tá? Então convido a igreja a se colocar de pé, vocês possam analisar bem essa palavra, aprenderem, serem instruídos, tá bom? E lembrar, pastor, mas Paulo aplicou isso para a igreja de Corinto. Claro, aplicou, foram perguntas para responder, aliás, respostas em pergunta, né, da liderança da igreja de Corinto. Agora, o que entendemos é que é bem aplicável para os dias atuais. Porque embora isso foi escrito há quase 2000 anos atrás, mas quando olhamos para a sociedade de Corinto, a gente vê que é igual à sociedade de hoje. E hoje, irmãos, eu pude perceber que tem muita gente divorciando, separando e casando de novo dentro da igreja por culpa dos pastores, que influenciam, que não ensinam, que não orientam, que pelo contrário, não. Você viu que o pastor falou para a irmã, que a mulher veio falar para mim: irmã, olha, isso aqui até fica registrado aí, né? Não adianta mandar e-mail para mim perguntando: pastor, meu marido, pastor. Aliás, pastor, tem gente que manda muito e-mail para mim perguntando: pastor, olha, eu vivo com meu marido, eu me separei há muitos anos atrás, eu divorciei e tal, e aí conheci a verdade, agora estou com meu marido, a gente se ama e tal. E aí, pastor, deixa o meu marido? Irmão, não mande esse e-mail para mim não, que você vai ficar sem resposta, tá? Eu não vou responder esse e-mail, tá bom? Eu respondi o da irmã porque ela disse que ia divorciar. O marido dela não é crente, ela é crente, é o primeiro casamento, pastor, eu vou divorciar, tá certo? Pastor mandou, mas não faça isso não, pelo amor de Deus.
Respondi por isso. Agora, me perguntar se tem que divorciar, me pergunte não, porque vai ficar sem resposta. Porque eu não vou estar dizendo para ele: pastor, e aí, pastor? Eu casei há 10 anos atrás, depois que conheci Jesus, casei de novo. Claro, está no segundo casamento. É errado diante de Deus, né? Mas aí, pastor, eu deixo? Eu não vou mandar ninguém deixar ninguém. A doutrina está dizendo, tá? Que Deus não aceita, que não é correto aos olhos de Deus, tá? Então você tem que se basear pela doutrina, não é pela opinião de alguém, tá bom? Se você toma a decisão de ficar no segundo casamento, que seja uma decisão sua pela palavra de Deus. Se você toma a decisão de deixar a mulher ou o marido porque está no segundo casamento, que seja uma decisão sua pela palavra de Deus, e não porque o Auricélio mandou, ou o pastor Zezinho mandou, ou o pastor Radel mandou. De modo algum, tá? De modo algum, certo? Nosso dever aqui é doutrinar, ensinar, orientar a palavra. Agora, a pergunta, fica ou não fica, deixa ou não deixa, isso aí entre você e Deus.